Bom, então estamos gravando. Vamos lá continuar nossas conversas aqui sobre o Seminário Sant'Antônio, né? É, eu pensei hoje, eu retomei algumas questões das lições. Eu achei que seria interessante retomar e discutir, esclarecer, até para facilitar a leitura de vocês do seminário, né? Então, eu recortei algumas dessas lições, mas queria saber de vocês, se vocês têm aí questão ainda alguma. E queria deixar vocês completamente à vontade para também interrogar ou fazer alguma questão do que a gente falou na vez passada, ou do que falamos até agora, se tem alguma questão que queiram começar por elas. Alguém quer colocar alguma questão? Professor, Oi, Tati. não, eu queria dizer o seguinte, que a aula passada foi bem mais didática, assim, porque trouxe exemplos da clínica, como isso se aplica à clínica, e aí isso vai ficando mais claro, porque quando está só na teoria, né, fica difícil, às vezes, para quem está começando, que é o meu caso, né, entender. E aí, quando você falou dos exemplos clínicos, assim, aí ficou mais claro, aí se puder fazer esses exemplos de novo, eu agradeço. Ah, tá certo. Tá, a ideia é essa, né? A gente vai tratar da clínica, tá? É, Bom, vamos lá então. Eu retomei aqui algumas questões desde a primeira lição, algumas a gente já comentou um pouco, mas achei que não custava nada a gente retomar e, e falar delas, né? Tem gente entrando. Só fala quando você estiver olhando alguma citação, Danziato, fala onde é que você está para a gente acompanhar, por favor. Bom, eu estou partindo da lição 1, tá? Sim, já estou com ela aqui. E aí, quando eu passar, tem várias questões ainda que eu reportei na lição 1 e que eu vou rapidamente retomar. E, bom, não sei se eu vou conseguir ser rápido, mas que depois tem outras questões também, lição 2, 3, e as seguintes, né? Mas tem algumas questões que são muito fundamentais na primeira lição. Essa lição 1 ela é muito importante porque ela abre uma série de questões que o Lacan vai tentar desenvolver no seminário, durante o seminário, tá? Então, vou passando aqui essas questões, mas, como eu disse, fiquem à vontade para parar e me interrogar. A primeira questão é que, não sei se vocês perceberam, o Lacan fala do 4, 5, 6. Diz, eu tinha aumentado, tem gente entrando. Numa parte da primeira lição, eu lembro para vocês o seguinte, que na última lição do seminário RSI, seminário anterior, que é o 22, o Lacan diz assim, esse ano, na última lição, ele diz assim, esse ano, lá no 22, né, eu falei do 1, 2, 3, o RSI. E no próximo ano eu vou falar do 4, 5, 6. Porque na última lição também, Lacan propõe a ideia de nominação, que era exatamente, ele retoma os três do Freud, a inibição, sintoma e angústia, e vai dizer que inibição, sintoma e angústia são nominações que ele vai dizer que o sintoma é uma nominação simbólica, a angústia é uma nominação do real e a inibição uma nominação do imaginário. Eu não vou propriamente voltar a isso, eu vou só dizer para vocês que é o momento em que Lacan começa a abrir os nós. Existe uma polêmica hoje ainda se a nominação seria um quarto elo ou se seria um quarto elemento do nome. Alguns propõem que seria um quarto elo, outros apenas uma função. Mas, enfim, isso, como eu disse para vocês, esses últimos seminários de Lacan têm muitas questões que ainda estão em aberto, que não foram propriamente estabelecidas, porque a gente vê os seminários, todos os seminários do Lacan, né, mas esses últimos, eles apresentam mais isso. O Lacan
é um trabalho em progresso, né? O Lacan vai trabalhando e ele toma uma posição, como eu disse na vez passada, ele toma uma posição sobre o Node 4 no início do seminário 22, e durante o seminário ele muda, né? Primeiro ele faz uma crítica a Freud, depois ele vai mudando, e chega no fim ele está trabalhando com o Node 4. Tanto é que esse seminário atual que a gente está trabalhando, ele é um seminário que manipula com o Node 4. Tá? Mas quando ele diz, eu vou falar do 4, 5, 6, aqui nessa lição, ele diz o quê? Que ele diz assim, eu prometi falar do 4, 5, 6, mas fiquei no 4. Ele vai dizer, o 4 para mim é suficiente. E ele realmente, tudo bem que ele depois ele até faz algumas propostas com o Node 5 e o Node 6, mas ele não desenvolve muito. Quem faz isso são os leitores, o próprio Husserl, o Chestman, enfim, essa turma aí que vem, os pós-lacanianos, vamos dizer assim, que trabalhando com isso, fazem alguma proposta nesse nome. Para Lacan, 4 é suficiente. Tanto é que o título do seminário 23 não é, ele prometeu que seria 4, 5, 6, né, o título. Pois bem, não foi, porque ele recebeu um convite do Robert para dar um seminário sobre o Joyce, e aí ele foi, se encantou com o Joyce, com esse trabalho que ele tinha feito, e resolveu fazer o seminário a partir do Joyce, Santo. Tá? Então, está entrando alguém do litoral aqui, né? Litoral, escola de psicanálise. Bom, então, esse seminário é um seminário onde o Lacan, tá entrando gente, onde o Lacan, como eu disse para vocês, ele vai fazer a tal da heresia, da heresia. Ele vai propor a ideia de nominação, que é uma coisa muito nova, desde o seminário anterior que ele está propondo, e aqui ele, de alguma maneira, encaminha essa proposta da nominação. Porque ele vai, de uma certa forma, criticar, o que ele critica de Freud, do Édipo e da realidade psíquica, é que ele vai dizer que o Freud ele tinha uma certa concepção de que o Firenze diz que é uma realidade transcendental em Freud. É como se o Freud partisse da ideia de uma realidade empírica e que, a partir daí, as coisas aconteceriam. Quer dizer, você tem eventos traumáticos e tal. Né? E o simbólico viria, como, por exemplo, a própria ideia de pulsão, em Freud, se vocês lembram, ele é uma deriva de uma experiência concreta de satisfação. Vocês lembram disso? Né? Lá nos primeiros Freuds. Os primeiros Freuds, não, primeiro Freud. Pois bem, isso Freud, a crítica que o Lacan faz no RSI é que o Freud precisou exatamente para poder introduzir o real, ele teve que inventar a realidade psíquica e o complexo de Édipo, porque esse real estava meio solto, tá? Oi. Quem é que está na litoral aqui? Bom, Eu posso trocar de e-mail se ficar muito confusa, porque eu tô não, com dois. tudo bem, pode ficar aí, porque eu achei curioso. Então, o Lacan ele vai partir de um pressuposto que não é o mesmo de Freud. E isso ele já vem produzindo há algum tempo. Mas no seminário 22 e no 23, ele vai estabelecer isso de uma maneira muito mais formalizada, através da escritura da topologia borromiana. O que é que ele quer dizer com isso? É que, para Lacan, ele radicaliza a ideia de que não existe uma realidade primeira, empírica, suposta, de onde aconteceram as coisas, por exemplo, uma realidade corpórea, e de onde os traumatismos partem, como, de alguma maneira, o Freud encaminhou as coisas. Né?
A ideia radical do Lacan, qual é? E daí porque ele chama de heresia ou de heresia. Lembrem-se que o heresia ele tem uma homofonia com RSI em francês, né? RSI e heresia. É que o Freud, eu disse isso para você já, ele parte do um. Ele parte da ideia do um pai, de que o um pai sustenta a estrutura. Nós vamos falar disso aqui também hoje, que é como Lacan abandona a mitologia de Freud e vem para a matemática. Ele vai dizer que o Freud, ele acha que quem inoda, lembrem-se que o quarto elo, o santoma, ele tem uma função de inodamento da estrutura. Para Freud, quem inoda a estrutura é o um pai. Veja que para o Lacan também, até um determinado momento, uma determinada época, eu comentei isso na primeira aula da gente, o nome do pai também tinha essa função. Tá? Agora, o Lacan ele faz uma alteração na própria concepção do nome do pai e vai dizer que a função do nome do pai é nomear a estrutura. E aí ele faz vocês devem ter visto isso tanto no seminário anterior como nesse, ele vai dizer que o que vai acontecer é que ele vai mudar o nome do pai e vai chamar o pai do nome. Tá? O que é que ele quer dizer com isso? É que a função do pai é uma função do que ele chama de nominação. O que é uma nominação? Tá? Lembro vocês do... Não, depois eu pego o nó de quarto. Uma nominação é essa função que permite o quarto elo, é como se você dissesse assim, o nó de 4, ele tem R, S, I e a nominação. A nominação é o quarto elemento, ou o quarto elo, eu disse para vocês que isso ainda é uma discussão, do nó de 4. Tá? Aí veja que o Lacan vai dizer o quê? Que, na verdade, o que sustenta a estrutura não é o um pai. O Lacan não parte do um. O Lacan parte do zero. No seminário RSI, no seminário anterior, eu não sei se vocês lembram, eu vou apresentar uma figura aqui para vocês, para a gente falar um pouco da existência e da consistência. Tá? Desculpa, gente. Vocês estão vendo aí? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da figura. Agora chegou a figura. Dá para ver. Para vocês poderem entender o que eu estou dizendo. Onde é que eu quero chegar? Eu vou dizer onde é que eu quero chegar, depois eu vou explicar. Tá? Para Lacan, o que sustenta a estrutura é um buraco. É a existência de um buraco, e não o um. A brincadeira que ele vai fazer com a matemática é isso, de que é o zero, é a existência do zero que dá consistência ao conjunto dos números inteiros. Portanto, a estrutura borromeana, na verdade o Lacan já vinha fazendo isso há algum tempo, tá? A topologia borromeana e a cadeia borromeana serve a ele apenas para demonstrar isso. Se vocês observarem aqui na figura do nó, o núcleo do nó é um buraco. É esse buraquinho onde está o objeto A, que a gente chama de triskel. Triskel é esse buraquinho aqui, tá certo? E vejam que o triskel é um buraco que ele existe a estrutura. Existir o que é? É um termo que o Lacan tira do Heidegger e que não é a mesma coisa que existir, não é existência, tá? Mas o existir é um existir fora. O Lacan vai mostrar que se vocês observarem, eu vou para a figura aqui,
para vocês verem minha setinha, tá? Veja que, estão vendo a setinha, né? Vejam que o buraco central, ele existe a estrutura, ele está fora da estrutura. Onde é que está esse buraco? Está dentro ou está fora? Por que não é uma boa ideia a gente chamar de centro? Porque não é bem um centro, né? Ele é um núcleo, que ele pode, dependendo da deformação do nó, ele pode estar em outra posição que não propriamente no centro. Tá? Mas quando ele discute também essas zonas, a gente falou disso no semestre passado, né? Vou só retomar um pouco, onde ele situa os três tipos de gozo, né? Aqui, entre o real e o simbólico, ele situa o gozo fálico. Aqui, entre o real e o imaginário, o gozo do outro. E aqui, entre o imaginário e o simbólico, o sentido e o que viria a ser o gozo do sentido, ou jouissance. Tá? Veja que ele vai fazer toda uma discussão sobre existência e a consistência, porque ele vai dizer que a consistência do nó é dada pelo imaginário, pelo corpo. Tá? E esses buracos, se vocês quiserem, eles podem imaginariamente serem os orifícios corporais, de uma certa maneira. Então, o Lacan, no seminário 22, ele vai dizer o quê? Por exemplo, prestem atenção. O real está aqui e existe uma zona, que é onde está situado o sentido, que está fora do real. Tá? Lacan vai dizer, então, que o sentido, ele existe ao real. Mas, no entanto, o que quer dizer que não existe sentido no real. O real não tem sentido. Mas, no entanto, é porque o real não tem sentido que nós podemos produzir vários sentidos. Eu estava dizendo isso hoje pela manhã na sala de aula. A religião é algo dessa ordem, né? Você encontrar um sentido no real. Mas Lacan vai dizer também que é essa zona que existe ao real, que, se vocês observarem também, essa zona do gozo do outro existe ao simbólico e o gozo fálico existe ao imaginário. Depois eu falo deles. Tá? No caso aqui, são as zonas de existência que dão consistência às dimensões. Tá? Quem dá alguma consistência ao real é o sentido. No caso do simbólico, esse outro, todo gozador, que equivaleria ao pai da horda, por exemplo, né? Esse outro, ele não existe no simbólico, ele está fora do simbólico como um pai morto. Lá, tanto o pai freudiano como o Lacan, nos matemas da sexuação, também situa esse pai aqui. Né? O outro gozador, ele não participa do simbólico, ele está fora como uma zona de existência. Se existe um número um gozador, ele existe ao simbólico, ele está morto. Tá? E o gozo fálico, que existe ao imaginário, que equivale ao corpo, tá? Porque o gozo fálico é o gozo sexual, é um gozo da linguagem e não propriamente um gozo do corpo. O falo é o que existe ao corpo, mas, no entanto, é o que dá consistência ao corpo. Tá certo? Para resumir, depois eu posso até explicar melhor essas zonas de existência. A ideia que eu quero transmitir para vocês é que são as zonas de existência, é o que existe, que dá consistência à estrutura e às dimensões. Tá certo? Por isso que o que dá consistência à cadeia borromeana não é um ponto. Ou, se vocês quiserem, quer dizer, esse triskel, que é essa figura aqui, eu vou parar essa apresentação para apresentar outra. Ah, mas eu não abri o triskel. Deixa eu abrir o triskel rapidamente aqui. Peraí. Ah,
Aumentar o triskel. Vejam que o triskel é exatamente esse buraquinho aqui no meio do nó, tá? Onde se situa o objeto A. Esse entrelaço, entrançado aí de três retas, é a nova concepção de ponto que Lacan subverte da geometria. Lembre-se que na geometria um ponto é um cruzamento de duas retas. Pois bem, para Lacan não é. Um ponto é um cruzamento de três retas. Só que esse ponto é o que Lacan chama de um ponto-buraco. Ele não é mais o mesmo ponto como seria um ponto significante. Como a gente encontra nos outros grafos do Lacan, né? São cruzamentos de duas retas, como eu falei na primeira aula, do grafo do desejo. Tá certo? Então, é esse buraco, é esse ponto-buraco, ele brinca no RSI dizendo isso, de que o ponto de Arquimedes da estrutura não é um ponto, é um buraco. Ou é um ponto-buraco, se vocês quiserem. Tá? Veja que isso é uma coisa estranha, do ponto de vista da estrutura e do ponto de vista clínico. Porque a gente teria que pensar que até então, em Freud, com Freud, os pós-freudianos, e até mesmo com Lacan até um certo ponto, eu teria que imaginar que o que dá sustentação à estrutura é essa identificação com né, com o pai. Tá? Foi mais ou menos como Freud encaminhou e a clínica psicanalítica se encaminhou até Lacan. Agora, o Lacan está dizendo outra coisa, de que nós não começamos do 1. Não por acaso ele vai trabalhar com a matemática. Ele diz, nós começamos do 0. Tá? Então, isso é uma heresia. Posso parar aqui a apresentação? Vou parar. Tá? Porque veja que todo esse seminário, ele está exatamente, é um seminário que vai interrogar a função do pai e o nome do pai. Tanto é que ele vai chegar no momento do seminário, numa lição mais à frente, onde ele vai dizer que é necessário dispensar o pai, ou prescindir do pai, contanto que possamos fazer uso dele. Tá? Então, veja bem, na primeira lição, ele falando da nominação, ele vai dizer o quê? De que nós partimos de uma nominação do buraco. Tá? Nó de 4. Vejam, vocês já conhecem, já apresentei para vocês na vez passada. Né? Nós temos 2 falsos buracos. Peraí, gente, agora desatou aqui, vou ter que fazer de novo. Bom, lembram dos... Se sentirem falta da demonstração, me avisem que eu faço de novo. É porque abriu aqui e desfez o novo quadro. São 2 falsos buracos. Hã? Faz de novo, é sempre bom acompanhar. É sempre bom, né? Deixa eu fazer, então, vou baixar minha câmera para fazer, para vocês verem novamente, como é que faz. Tá? Imagino que se lembra, mas... Veja, nó de 4, contanto que, lembrem-se que o simbólico é o vermelho, não, o simbólico é o bege, né? Que a gente estabeleceu, tá? Então, veja bem, no nó de 4 do Santome, nós temos que colocar o simbólico imaginário, o simbólico real, não tem muita diferença, de maneira que o real, que é o azul, ele se engata com o imaginário, tá? Que é o vermelho, tá certo? Isso faz uma diferença. Tá vendo? Simbólico, ou melhor, real e imaginário, tá? E do outro lado, o que engata com o simbólico é o Santônio, é o preto. Tá? Porque você pode fazer diferente, porque o nó de Freud é diferente, tá? O nó de Freud, que é a nominação do real, a realidade psíquica se inoda com o real e não com o simbólico. Tá? Tem uma diferença. Lembre-se que no nó de 4, isso faz uma diferença. Tá certo?
Então, nós temos aqui dois falsos buracos. Não é verdade? Do lado de cá, nós temos o simbólico e o santônimo. Do lado de cá, o real e o imaginário, ou o imaginário e o real. São dois pares. Tá? É como se Lacan estivesse dizendo o quê? Que nós começamos daqui. Nós começamos por esse buraco, onde o buraco do simbólico, a insuficiência, porque nós temos que começar pela linguagem. Né? A insuficiência da linguagem, ela precisa de uma suplência. Tá? Nós não começamos do número 1. Quem começa pelo número 1 é a religião. Nós começamos pelo buraco. É esse buraco do simbólico, com a sua suplência, que permite, inclusive, o imaginário e o real. Tá? Então, tudo bem aí? Vamos. Oi, diga, Daniela. Oi, Leonardo, tudo bom? Então, tudo bem aí. Você perguntou se tudo bem aí? Tudo bem aí. Aí eu vou aproveitar para fazer umas perguntas. Posso perguntar uma coisa que tem a ver aí com o que isso está falando? Por favor. Primeira coisa é o seguinte, o Lacan ele diz que o verdadeiro furo é a zona do gozo do outro barrado. Isso. Certo? E aí eu pergunto, é porque essa zona do gozo do outro barrado é a zona que existe ao simbólico, e o simbólico é o que faz furo no real, ou seja, a propriedade do simbólico é o furo, certo? Então é por isso que ele fala que essa zona seria o verdadeiro furo? Exatamente. Porque, inclusive, ele vai dizer, ele vai equiparar a zona lá do gozo do outro com o recalque originário, né? Ele vai situar o recalque originário ali, que é o buraco, é o que existe ao simbólico. Sim. E é exatamente o que dá consistência ao simbólico. Veja que se a linguagem não tivesse buraco, ela não teria consistência. O que é um paradoxo, é curioso isso, né? De que para a psicanálise a consistência é dada por um buraco, por uma falta, pela afetação. Né? Ela não é dada pela presença do um. É claro que o um ele tem toda uma importância identificatória, mas não é o que sustenta a estrutura. Tá? A estrutura ela é sustentada por um buraco, por essa nominação do buraco. E veja que lá vai o negócio soltar de novo. Soltou de novo. Ver se eu faço aqui com... Diga, Lucas. Não, eu só queria entrar na fila. Pode continuar. Você tem outra pergunta, Daniela? Sim, tenho sim, que é o seguinte, e aí também, agora que você tocou nessa coisa do Santome com esse falso furo, né? O falso furo, o Lacan diz que é o lugar privilegiado da interpretação analítica, não é isso? Exatamente. Você podia falar um pouquinho mais disso, então, Leonardo? Tentar articular isso um pouco com a clínica? Tá. Só um minuto, deixa eu fazer o nó de 4. Tá. Veja bem, quando precisar do nó, eu trabalho com ele aqui. A interpretação, para Lacan, ele muda uma concepção de interpretação, por quê? Porque ele vai partir, nesse momento, Lacan está trabalhando não unicamente com a estrutura de linguagem, mas ele vai estar trabalhando com o sonoro de La Língua. Tá? Veja que, exatamente, uma coisa que eu estava falando na primeira aula, a operação de significação, que é exatamente a articulação do 1 com o 2, do S1 com o S2, ela fica interrogada por Lacan. Porque Lacan vai trabalhar exatamente com o zero. Porque o S1 ele nunca pega o 2. Então, o Lacan ele está trabalhando com a sonoridade de La Língua, e não mais com a operação de significação. O que é que ele quer dizer? Ele vai estabelecer um tipo de foraclusão, que lembre-se que a foraclusão era usada só para psicose.
Agora, ele faz uma generalização da foraclusão e vai estabelecer uma foraclusão muito mais grave do que a foraclusão do nome do pai, que é a foraclusão do sentido. Tá? Ou seja, ele era uma coisa que ele já tinha dito a respeito do significante, mas aqui ele radicaliza, considerando que não existe sentido para qualquer significante, ou qualquer forma de, inclusive na lógica de La Língua. Tá? O sentido ele só é dado pelo 2. Entende? O 1 e o 0, eles não produzem um sentido. Tanto é que ele vai dizer que o 0 é do real, o 1 é do simbólico e o 2 é do imaginário. Tá? Então, o Lacan ele retorna à função do S1, que não é a função de significação. Tá? De maneira que a equivocação, quando ele vai falar da equivocação, que é a nova forma, nova concepção de interpretação que ele vai propor, ele está se referindo à língua. Porque não há sentido que você pode dar outros sentidos ou brincar com a equivocação de La Língua para produzir, por exemplo, uma interpretação. Isso é a forma como você pode trabalhar na clínica. Né? A equivocação, o fato do analisante dizer uma coisa pode ser que ele esteja querendo dizer outra. Isso o Joyce fazia como ninguém. Tá? Veja que o Lacan também faz isso quando ele brinca com os títulos dos próprios seminários. O Seminário 21, que eu acho que é o mais genial de todos, que é o Le Nom du Père, em francês. Veja que aí Lacan está trabalhando com a equivocação de La Língua. O 24 também é o L'Ainsi qui sait de l'Indévi, c'est l'amour. Esse ele faz uma transliteração joyciana. Né? Porque, se vocês pegam o RSI também, né, que RSI é heresia, mas o Le Nom du Père o Le Nom du Père, os não tolos erram, que ao mesmo tempo, como você suspende o imperialismo da língua, como diz o Joyce, né, se você sai do imperialismo da significação e da língua, Le Nom du Père também, né, tem foneticamente, né, a polifonia do significante permite que le nom de père, em francês, é a mesma coisa que le nom de père. Ou seja, os não tolos erram, é porque a tradução não dá, né? Os não tolos erram tem a mesma polifonia de os nomes do pai. Entende? Então, essa desamarração do sentido. Mas veja que não é uma desamarração ao ponto de você chegar numa psicose, que isso é o que é interessante. Tá? Porque há uma desamarração da linguagem, porque a pergunta que a gente poderia fazer é o que amarra a linguagem? Né? O que amarra a estrutura de linguagem? Quando vocês mandam os analisantes de vocês associarem livremente, eles entram em delírio? Não, né? Bom, nem todos, né? Alguns podem até entrar, mas nem todos. A associação livre, primeiro que ela não é tão livre assim, ela tem um enodamento. O que é que inoda a associação livre? Entende? Esse é o interesse de Lacan por Joyce, porque, diferentemente do Schreber, o livro do Schreber é um delírio. Não sei se vocês leram. É difícil ler, né? A gente tenta ler uma loucura, literalmente. Você não consegue ler porque é um delírio, é uma coisa delirante. Você não consegue passar de uma página, duas, e tal. Você fica angustiado. A obra de Joyce, não. Ela não é um desenodamento, um suposto desenodamento, apesar de que ele ele deixa de dizer que a psicose é um desenodamento, mas tem alguma coisa aí que não acompanha um certo enodamento na psicose.
como você descer a sonoridade de La Língua sem que isso seja um delírio, sem que seja um desenodamento. Daí a importância do Joyce, que ele consegue fazer isso. Tá? E veja que o Lacan propõe na equivocação, que ele vai dizer isso, de que a interpretação ela precisa ser feita na forma de uma equivocação. Quer dizer, para você falar de equivocação, você precisa exatamente suspender a suposição de que S1 e S2 implicam uma significação, uma certa amarração entre S1 e S2, que seria o tal do imperialismo da língua. Né? Quer dizer, a forma como a gente pode se comunicar sem necessariamente desamarrar a estrutura de linguagem. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas na clínica, a escuta do analista, ela implica essa escuta da sonoridade de La Língua, e não a relação de significação. Porque, veja, não é que você vai jogar fora a significação. Tá? Mas aí é onde entra a questão. Deixa eu entrar na história do 0, do 1 e do 2. Né? Posso te perguntar? Não, assim, eu adorei, você está me fazendo pensar, não que tenha respondido, mas não tem. Mas uma coisa que me ocorreu aqui, aquele caso do Lacan, do Gestapo, da Gestapo, é Sim. isso, Leonardo? É. É um exemplo, né? É um exemplo do Gestapo em francês, não é? Que também tem uma polifonia, polifonicamente pode dizer muita coisa. Porque ele ali interviu, né, na fala da analisante, que estava falando da Gestapo, e ele veio com essa intervenção. Isso é um exemplo disso aí que você está falando, da equivocação. Quando você introduz a equivocação, você abre as possibilidades de sentido. Entende? Então, outros sentidos, porque a ideia atual qual é? E ele vai dizer na lição 2, eu acho, né? Ele vai brigar com o Chomsky. Ele foi visitar o Chomsky não, ele foi visitar os Estados Unidos, e aí ele se depara com o Chomsky está vivo até hoje, né? O Chomsky tem 500 anos, está vivo ainda. Está vivo até hoje. Pois é, e veja, estava lá papeando com o Lacan e ainda está vivo. Mas ele era mais novo. Mas o Chomsky tinha essa concepção da linguagem como um instrumento, né? A linguagem, que é um pouco a concepção cognitivista, né? Da linguagem como instrumento, a linguagem que serve para a comunicação. Né? E o Lacan diz, não, a linguagem não serve para isso. A função básica, primária da linguagem é fazer furo no real. Entende? É exatamente por isso que a gente começa com um buraco. A brincadeira dele com a Evie, ele vai dizer isso, né? A Eva, né? Ele vai retornar para o Gênesis na primeira lição e dizer isso, de que 95 anos, o Adão, né? A brincadeira, porque lembre-se que no Gênesis o que é que acontece? Deus chama o Adão e pede o Adão para dar nome às coisas. Né? No Gênesis não é assim, né? E o Adão sai, então, dando nome às coisas. E aí o Lacan vai dizer, ora, para o Adão dar nome às coisas, é porque uma nominação já houve, uma nominação anterior. Tá? É uma diferença entre nominação e nomeação. Não é a mesma coisa. Nomeação já é do campo simbólico. A nominação é uma suplência que você faz a partir de um buraco. Por isso que o Lacan vai dizer que nós começamos com Eva. O Gênesis, ele tem uma brincadeira, né, do Santônio, que é a relação com o pecado, né, que sim, é pecado, né? A relação do Santônio com São Tomé, com sim, que é o pecado, ele vai falar do pecado, né? De como esse pecado original, essa lógica toda, ele vai dizer isso aqui, né? Quer dizer, primeiro vem La Língua de Evie,
Depois vem essa história de Deus, Adão, etc., que já é uma tentativa, e depois vem o número 2. Mesmo você tem o 0 e o 1. O 2 já é uma tentativa de você dar sentido às coisas. Tá? Então, a, a linguagem, ela não tem a função de comunicação, nem tampouco é um instrumento. Ela tem uma função de nominar o real. A letra, ela tem a função de nominar o real. Quer dizer, é como se você, daí para a própria ideia de sintoma, Daniela, fecha teu microfone, porque está dando interferência aqui. Tá? A ideia do sintoma, não, do sintoma como sendo a nominação do real. Tá? Você usa a estrutura de linguagem para nominar o gozo do corpo. É essa a função da estrutura de linguagem. La língua é exatamente esse canto da linguagem e do corpo que o bebê faz. Acho que eu dei esse exemplo para vocês na aula anterior, né? na primeira aula. O balbucio do bebê é mais ou menos isso, o corpo gozando que determina, que causa a produção daqueles fonemas, daqueles rugidos do bebê. Tá? Veja que é como se tivesse isso. Você tem o buraco, e você tem la língua, tá? E depois de la língua, você tem a amarração, que é o número 2, a amarração dos significantes, do S1 e S2. A brincadeira do AA, do fordar e tal, essa amarração significante vem depois. Se vocês pegarem o gráfico do desejo, está lá a amarração, né? O sentido e o outro. Né? O S de abarrado e o matema da pulsão. Tem essas amarrações. Tá certo? Mas isso só vem depois. A ideia de Lacan, agora, é você retornar para S1. É saber o que é que o S1 faz pelo sujeito. Porque quando ele diz o significante representa o sujeito para outro significante, isso é insuficiente. Né? O S1 é insuficiente para dizer do sujeito. Diga, Lucas. Várias coisas assim fizeram sentido e várias outras trouxeram outras questões assim para mim. Deixa eu só colocar minhas anotações aqui do lado que eu fui escrevendo assim. Quando você falou dessa coisa do nó de 4, né, que é o que sustenta, é o que noda o que é furado, né, tipo a enunciação, né, quando a gente fala sobre processo de subjetivação, né, essa transição que é toda a análise que o Freud faz, trazendo o Édipo, trazendo constituição de sujeito, como que fica a dinâmica das três instâncias? Porque me dá a impressão que o quarto elo ele vem num momento a posteriori, assim, sabe, do que a constituição de sujeito. Pelo menos essa foi uma impressão que eu tive, né? Eu não sei se é assim mesmo. Você tem o Santome, ele implica uma certa condição singular do sujeito, né? Um tipo de enodamento. Agora, esse enodamento, essa concepção de sujeito, ela não é propriamente cronológica. Lacan vai introduzir uma outra concepção agora, desde o seminário 22, que é a noção de par lettre, que está traduzido como falacê. Eu gosto mais do par lettre, porque o par lettre mantém a ideia de letra, tá? em francês. Veja que é complicado a gente falar da ideia de constituição do sujeito numa lógica desenvolvimentista ou cronológica. Eu entendo que a gente fica querendo colocar as coisas nesses termos porque o pensamento é linear. Não é? Mas Lacan vai dizer isso, o pensamento é linear, mas por isso mesmo ele é débil. A gente não consegue, não é, pensar a lógica sincrônica, a gente pensa sempre um atrás do outro. Mas esse é o problema do pensamento. Porque veja,
O sujeito, ele não existe, ele não passa a existir quando a criança nasce. Tá? O sujeito, ele pré-existe ao nascimento da criança no discurso do outro. É claro que isso vai ter efeitos para aquela criança e ela vai se singularizar a partir disso. Então, a lógica do quarto elo seria mais ou menos essa. Inclusive, eu estou lendo um autor muito interessante que ele vai dizer isso, de que o neurótico ele já tem, desde a gênese, um quarto elo. A proposta dele é não é o nome do cara, eu nem sei direito. Enfim, depois eu vejo com vocês. Ele vai dizer que para a neurose é como se os neuróticos já estivessem, desde a sua constituição, um quarto elo. E que na psicose não. Na psicose faltaria esse quarto elo, que o sujeito psicótico precisaria inventar. Tá? Agora, de todo modo, que aí é a complicação da sua pergunta, Lucas, é que o santoma, ele é uma invenção do sujeito. O sujeito, o santoma, ele implica uma certa condição singular do sujeito. E uma invenção, porque é como se você dissesse que você tem RSI, mas o RSI ele precisa ser inodado de uma maneira singular. O santoma é isso. Entende? Então, é difícil você dizer quando é que ele aparece. Porque, do ponto de vista sincrônico, ele já deve estar lá desde o começo. Porque isso, inclusive, o Lacan vai dizer, isso é transmitido através do dizer. O dizer é inodante do sujeito. Tá? Então, não dá para dizer. Porque, veja bem, para Freud, quem faz esse enodamento é o Édipo. A realidade psíquica e o complexo de Édipo é quem daria esse quarto elo e esse enodamento da estrutura, entende? Para Lacan, diga, Lucas. Isso que você falou, entende assim, minha cabeça foi direto, entendi, né? Porque é outra concepção, essa coisa da não linearidade, né? Mas você falou uma coisa agora que pega bem na minha segunda pergunta, assim, porque você foi falando e eu fui pensando, tá, mas então a dinâmica neurose, psicose e perversão, ela é subvertida, né? Ela sai mas ela não sai de cena, né? Você falou agora sobre elas a partir dessa noção dos elos, a partir da noção dos nós. Como que é isso, assim, essa dinâmica entre essa, entre aspas, né, trindade, essa tríade, né, neurose, psicose e perversão, nessa relação com RSI, considerando, né, o quarto elo? Pois é, veja que o quarto elo, quer dizer, se você considera a lógica freudiana do um pai, por exemplo, você teria que considerar de que quem noda a estrutura é o pai santome, né? É o santome pai, o Édipo e o santome pai. Entende? Tanto é que na falta do santome pai, você teria a psicose, entende? É mais ou menos como o Lacan também falou lá no Seminário 3, nos textos dele sobre a psicose, da foraclusão do nome do pai como sendo o que determinaria uma psicose. Tá? Veja que o que agora a questão se coloca é que você pode encaminhar a estrutura pelo Santome Pai ou não. O que o Joyce ensina é que o sujeito ele pode fazer um enodamento da estrutura sem necessariamente ir pela perversion. É outra questão que o Lacan coloca. Veja que a perversion, que é em francês, né, é interessante porque é mais uma brincadeira, né, da polifonia de la língua. Em francês, père é pai. Então, Lacan escreve perversion, que é perversão, com pai, né? Seria uma pai
versão, né? A versão do pai. Ele vai dizer que essa é a versão normativa do sujeito, que é a perversão. Entende? O sujeito está meio que submetido à versão do pai e ele está normatizado. Mas ele corre o risco de comprometer a sua condição singular. Por que é necessário dispensar o pai ou a perversão? Para você fazer algo singular, que é exatamente algo da ordem do Santônio. Porque se você sustenta a estrutura pelo um pai, como dizia Freud, você se torna religioso. A acusação que Lacan faz a Freud, a crítica, né, no RSC, é essa, de que Freud era religioso porque sustentava tudo no um. E veja que, se você pensar o um, não é? O zero, o um e o dois, você vai entender melhor a diferença entre a relação entre um e o dois é uma relação de significação. E aí volta a questão da Daniela. Tá? Se você pegar a relação entre um e o dois, equivale à relação entre S1 e S2. É a relação de significação, a relação de produção de sentido. Tá? Essa é a concepção de linguagem propriamente dita. Você tem, como eu disse para vocês, os três de Lacan não é o 1, 2, 3. É o 0, o 1 e o 2. Você tem uma relação habitual, que nós já estávamos acostumados com ela, que é a relação entre o 1 e o 2, o S1 e o S2. Tá? Vocês se lembram disso. Um significante representa o sujeito para outro significante. Está lá o matema do discurso do mestre. Né? S1 representa o sujeito para S2. Tem um momento em que Lacan começa a desconfiar disso e a dizer que isso não acontece, de que o S1 não chega a S2. Portanto, essa relação de representação ela não ocorre. Né? Ele diz isso desde o seminário 16. Tá? Ele está mostrando isso. Mas, de todo modo, assim, para não voltar lá para o 16, ficamos na relação entre um e o 2, que é a estrutura de linguagem, que você não precisa jogar isso fora. Tá? É como se você dissesse, obviamente, voltando à questão da Daniela e trazer isso para a clínica. Essa relação de significação, quando alguém fala, eu estou falando, e tem uma amarração no que eu estou dizendo, né? É porque eu não estou delirando, pelo menos eu suponho que não. Apesar de que lendo esses seminários a gente quase delira, né? Mas você tem uma amarração do 1 e do 2, e o 2 é o que produz o sentido e a significação. Tá? Veja que agora Lacan está preocupado na relação entre o 1 e o 0. É para que o significante serve para fazer uma escritura do zero ou do buraco. Ele faz toda uma discussão anterior com um matemático chamado Frege, não sei se vocês já ouviram falar, que era o Frege foi quem demonstrou a existência do zero, de onde é que o zero vinha. Né? Porque até então se trabalhava com o zero, mas ninguém sabia dizer muito bem de onde é que vinha o zero. Tá? E o Frege fez essa demonstração de que o zero era o primeiro conjunto vazio. Né? Por isso que é como se você tivesse o zero, ele rigorosamente como sendo o primeiro conjunto. Lembrem-se da matemática, lá dos estudos na minha época se chamava científico, né, ginásio, não sei como é que se ensino médio hoje, né? Quando você tem, por exemplo, na matemática, os matemáticos dizendo, isso vem dessa discussão do Frege com o Russell, os dois matemáticos, de que o primeiro conjunto vazio, primeiro conjuntos, primeiro subconjunto de um determinado conjunto é o conjunto vazio. Lembram disso, né? Isso é matemática. Porque o Russell e o Frege discutindo chegaram à conclusão, na verdade foi o Russell que chegou a essa conclusão, porque o Frege queria encontrar o conjunto universal, o conjunto que contivesse todas as coisas. E aí o Russell faz um corte com o Frege e diz, o Frege não vai rolar, porque o conjunto universal não existe, porque
nenhum conjunto se contém. Sempre falta um, né? Conjunto não é o elemento de si mesmo. Veja como isso é interessante. É a existência do conjunto que existe dentro do conjunto que dá consistência ao conjunto. Lembra o que eu estava falando? Veja que se você vai fazer os subconjuntos de um conjunto, por exemplo, o conjunto dos números inteiros, o primeiro subconjunto é o conjunto vazio. Veja como é interessante. É a falta de um elemento, que é o próprio conjunto, que não se contém, que dá consistência aos elementos de um conjunto. Portanto, é o vazio, é o buraco, que dá consistência à estrutura de linguagem, ou à própria estrutura de sujeito. Diga, Lucas. E isso propriamente é uma foraclusão, né? Como você falou antes, né? É uma paraclusão. Mas Veja que o Triskel, que eu acabei de mostrar para vocês, Lacan vai dizer isso, ele vai falar de uma foraclusão generalizada. Tá? mas aí a foraclusão que a gente estuda na Não, dinâmica das estruturas anteriores seria uma foraclusão do 1? não, é a foraclusão, a foraclusão agora já não é a mesma coisa, porque a foraclusão ela vai estar relacionada a isso que existe. Uhum. Você vai ter a foraclusão generalizada, você vai ter a foraclusão do sentido, né? Você pode até ter a foraclusão do nome do pai, mas só que a foraclusão do nome do pai lá ela estava relacionada ao significante nome do pai. Tá? Agora, a topologia não é mais uma topologia do significante, é uma topologia da corda. Isso aqui não é um significante, isso aqui é uma corda, é a topologia da borracha. Não é, não é a mesma coisa da topologia do significante, que é pontual, literalmente, né? Ela é um ponto. Aqui não. O ponto aqui é um buraco, entende? Então, você vai ter tem várias foraclusões, né? Foraclusão do sentido, a foraclusão da mulher, né? A mulher não existe. A foraclusão da relação sexual, a relação sexual não existe. Mas veja bem, todas essas foraclusões, elas implicam uma outra concepção do real. O real era aquilo que estava de fora. Agora não. O real, ele existe. Na topologia, está aqui ele, ó, em azul. Tá? Está aqui ele aqui, amarrado com o imaginário. Aqui. Deixa eu puxar os dois. Entende? Ele tem uma escritura. O real tem uma escritura. Ele não é propriamente mais o impossível. Ele passa a ser o necessário. Tá? Então, ele passa. Lacan é como se Lacan tivesse. Lacan não é agora que Lacan se dá conta disso, tá? Mas ele passa a tirar as consequências e os efeitos do real. E não simplesmente o real fica de fora. Porque até a topologia borromeana, o Lacan trabalhava com RSI, o real simbólico imaginário, aos pares, né? Por exemplo, especialmente o simbólico imaginário fazia um tipo de grafia do real, a própria ideia de realidade é isso, né? Mas o real ficava de fora. Agora não. Agora o real faz parte da estrutura e tem consequências. Ele existe. Tá? Veja bem, a relação do 1 com o 0 é uma relação interessantíssima, porque, voltando à pergunta da Daniela, né? Você pode fazer uma interpretação de sentido, do 1 para o 2, tá? Ou você pode fazer uma interpretação que grafa o real, do 1 para o 0, que é muito mais na lógica da equivocação, tá? Que implica a retirada do sentido, o esgotamento do sentido, e não a produção de mais um sentido. Tá? Quer dizer, é uma forma que, por exemplo, cavalo do Hans. Lacan diz isso na Conferência de Genebra. Né? Quer dizer, se você pega a interpretação que o Freud dá para o Hans, é toda na relação do 1 com o 2. Freud vai dizer, o cavalo do Hans é o pai. O cavalo do Hans é o pênis. É o pênis do cavalo, que é o pênis do Hans. E por aí vai.
né? Quer dizer, toda a relação do um com o dois. Nessa conferência de Genebra, que eu recomendo que vocês leiam, vocês encontram na internet, botem Lacan, Conferência de Genebra, em Genebra ou de Genebra, não me lembro bem, que vocês encontram. Se não encontrarem, me digam que eu tenho aqui, eu boto no grupo. O Lacan vai dizer, não, o cavalo foi a nominação que o Hans deu ao ataque que ele estava sofrendo, o ataque sexual que ele estava sofrendo. O que traumatizou o Hans foi ele ter se deparado com a sua própria ereção. E ele não sabia o que era aquilo. E aí, a ereção do cavalo, o pênis do cavalo, não era propriamente o pênis, era a ereção do cavalo. Né? Então, era o nome, o cavalo é como se fosse, é o um que nomeou o zero. E deu nome ao real. Daí porque o sintoma passa a ser uma nominação do real. Cavalo foi o nome que o Hans inventou para nominar o real que atacava seu corpo. Tá? Você colocou alguma coisa aqui que eu não vi bem. A foraclusão do sentido é da própria estrutura de La Língua, da própria polifonia de La Língua. A polifonia de La Língua não tem sentido. Entende? Então, ela pode... Por que o Lacan gosta do Joyce, né? Ele usa, por exemplo, a brincadeira que o Joyce fazia do palíndromo, não é? Uma frase que é assim, Madam, I'm Adam. I'm Adam. É uma frase que, se vocês lerem da frente para trás, de trás para frente, dá na mesma. Eu vou escrever aqui para vocês, não sei se vocês viram, né? Se escreve assim, ó. Madam, aqui. I'm Adam. Né? Se você escrever, isso aqui é o tal do palíndromo de Joyce. Se você ver, ó, tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, é a mesma frase. É uma... Ou, se você pega poder e podre, os podres poderes do Caetano, né? Quer dizer, é uma possibilidade de você intervir, por exemplo. Entende? Como uma equivocação. Então, a foraclusão de sentido é o fato de que não existe sentido no real. Não há, a língua, ela não se sustenta no sentido. A linguagem se sustenta em la língua. Então, o sentido já é do dois. Já é uma... Não por acaso, como eu mostrei aqui, o sentido está entre o simbólico e o imaginário. Tá? Tem uma foraclusão do sentido pelo real. Não tem sentido no real. Tá certo? Alguém ia perguntar? Daniela, você ia perguntar? Não. Eu ia perguntar mais uma coisinha. Essa questão da nominação, a diferença entre nomeação e nominação. No livro da Rité Sevasco, do Passo a Passo, ela fala nomeação o tempo todo, ela não fala nominação. Fiquei com dúvida se ela está se referindo, se é nominação ou se é nomeação, e qual a diferença. Se você puder falar um pouco disso. Tem uma diferença. Aqui, se você observar, no seminário também é nomeação a toda hora, tá? Mas não é a mesma coisa. A nomeação ela é uma operação simbólica. É a nomeação que o Adão fez. Você dá nome às coisas. Quando você tem um filho, você faz uma nomeação. É claro que é curioso, porque o nome próprio ele também tem uma função de nominação, né? Porque ele nomina um real. Né? Mas a nomeação ela é uma operação simbólica. A nominação é uma nominação simbólica do real, tá? Que é mais ou menos como ocorre com o sintoma. É uma escritura do real. Tá? É uma forma que a gente tem para escriturar o real. Então,
tem uma diferença. É uma operação com o real, entre a letra e o real, de uma certa forma, e a nomeação é uma operação simbólica. Agora, como eu lhe disse, não é todo mundo que aceita essa distinção. Tá? Vocês vão ver, por exemplo, muita discussão e muitos desentendimentos, até mesmo na própria suposição de um desinodamento da cadeia borromeana. Existem autores que aceitam e outros autores que não aceitam. Não é? Os colegas lá que trabalham com o Gil Aurélio Souza, a Liane Tress, esse pessoal lá que a gente está trabalhando juntos, o Aurélio, por exemplo, não aceita de jeito nenhum a ideia de um desinodamento. Tá? Ele diz que isso não existe. Se desinodar, o sujeito vira bicho, não deixa de ser sujeito. Tá? Porque não existe sujeito sem RSI. Tá? Aceita, no máximo, a possibilidade do lapso. Você fazer uma correção nos lapsos externos. Tá? Não, eu Mas também... desculpa, você pode dar um exemplo? Você deu o exemplo da nomeação, que é quando você dá nome às coisas. Na nominação, é uma nominação simbólica do real. Você dá um exemplo? Sintoma. Acabei de dar o sintoma, Toma. o cavalo do Hans. Ah, Né? tá. O cavalo do Hans é uma nominação do real. E veja que... Deixa eu apresentar novamente a figura aqui do nó. Observem, estão vendo aí, né? Veja que eu vou aqui para a figura para... observem que o sintoma, ele é uma invasão do simbólico no real. Tá? Então, é isso que Lacan chama, na última lição do RSI, de nominação simbólica do real. Da mesma maneira, a angústia é uma invasão do real no imaginário. Por isso que a angústia é uma nominação real. E a inibição é uma invasão do imaginário no simbólico, e por isso a inibição é uma nominação imaginária. Tá? São essas três nominações que ele apresenta na última lição do RSI. E veja que o enodamento é diferente. Tá? Deixa eu parar aqui para eu fazer o enodamento das nominações para vocês verem a diferença. Tá? Lembrem-se que o nó de 4, ele difere, tá? Veja, esse nó aqui é o nó do santoma. Peraí que o negócio está abrindo. Tá certo? Você tem aqui... Aí, gente, que o bicho está abrindo aqui, eu vou ter que fazer de novo. Veja que na nominação, lá na última lição, Lacan vai fazer isso, tá? No nó de 4. A nominação do simbólico é o sintoma, ele é uma nominação do simbólico, que você tem aqui o simbólico, que é isso que a gente já fez, tá? E o sintoma, ele faz suplência ao simbólico, tá? E do outro lado, você vai ter o imaginário e o real, tá? Que é isso aqui que vocês já conhecem. Você tem de um lado o simbólico e o sintoma, do outro lado o imaginário e o real. Isso aqui é a nominação simbólica, tá? Como seria a nominação imaginária? Onde você coloca o imaginário, que é o imaginário é o vermelho, tá? A inibição, ao contrário do sintoma, ela não faz uma suplência. O sintoma faz uma suplência ao simbólico. A inibição, ela faz uma suplência ao imaginário. Tá? Então, você vai ter esse nó aqui, que já é diferente no nó de 4, como eu disse para vocês. Se você fizer diferente,
ele é um nó diferente, não é igual ao outro, tá? E aqui você vai ter imaginário e sintoma atrelados, né? Que eles não se desatrelam. Se eu puxar o simbólico e o real, eles não, estão vendo aqui? Eles não soltam, tá certo? Não é o imaginário e a inibição, no caso aqui o preto agora é a inibição, né? Eles não se soltam, tá certo? Os outros se soltam, mas o imaginário, se eu puxar aqui, o imaginário, eles não esticam, tá? Ó, eles não estiram. Tudo bem? Tá dando para ver aí? Tá certo? E a outra nominação é, você faz a mesma coisa, só que no real. E esse era o nó de Freud. O Lacan vai dizer que foi isso que o Freud fez. Que é, você pega o real, no caso aqui é o azul, né? E você vai aqui o real, e o quarto elo, que seria a angústia, a nominação real, ela faz suplência com o real. Tá? E aí você vai ter real e angústia de um lado, simbólico e imaginário do outro. Tá? Leonardo, então, essas suplências, que são a angústia, a inibição e sintoma, Sim. eles são sempre a suplência àquela dimensão que ele está se referindo a isso. Exatamente. Então, é só trocar. Então, e isso é sempre o quarto nó? É sempre um quarto elo. A nominação é considerada exatamente um quarto elo. Há uma polêmica sobre isso, mas ela pode ser considerada um quarto elo. Então, ela vai ser o quarto elo, fazendo a suplência a uma das três dimensões. É só trocar em qual que ela faz, que a gente vai... É a mesma coisa. Mas no nó de 4 não é a mesma coisa, tá? Esse nó aqui é diferente dos outros dois que eu fiz. Ao contrário do nó de 3, que é tudo igual, tanto faz, eu coloco tudo. Sim. Aqui não, tá? Não, eu sei. Uhum. Aqui, por exemplo, como é uma suplência, é uma nominação do real, eu não consigo separar a angústia do real, tá vendo? Ele não estira. Exato. Tá? Eu estiro todos os outros. Que nem o nó do Joyce lá, que é o sintoma atrelado, o santoma atrelado com o simbólico. Não é o nó isso? do Joyce, exatamente. Você não consegue estirar ou soltar o santoma do simbólico. Do simbólico. Tá? Na inibição, você não consegue soltar a inibição do imaginário. Ela é uma suplência ao imaginário. Isso, ao imaginário. E a angústia, uma nominação do real. Do real. Mas o santoma não é o sintoma, né? Não. Agora deu nó aqui na minha cabeça. Pois é, essa é a discussão, né? Nossa, é uma charada isso, meu Deus. Porque tem toda uma distinção que é possível fazer entre sintoma e santoma, né? Que é mais ou menos essa que a gente acabou de fazer. Agora, porque, por exemplo, existem autores que não aceitam de que a nominação é um quarto elo, ela seria um quarto elemento, mas não um quarto elo. O santoma seria um quarto elo, tá? O nome do pai, a realidade psíquica e o santoma seriam um quarto elo. A nominação seriam funções, seria um elemento. Esse é o problema desse período, né? É um trabalho em aberto. É um trabalho em aberto. Alguns autores aceitam, outros não. Agora, de todo modo, né, você pode pensar
Eu vou recomendar vocês darem uma lida na última lição do RSI, né, para vocês tirarem as próprias conclusões. Conclusões. Tá? Tá certo. Ô, Leonardo, deixa eu te perguntar mais uma coisa. A nominação, ela poderia... Quando a gente estava falando de nomeação e nominação, a nomeação é do simbólico. A gente pode dizer que a nomeação ela está muito mais relacionada a S1 e S2, S1 tentando... E enquanto que a nominação seria o contrário, seria o 0 e o 1. Exatamente. Exatamente. Talvez o 0 tentando alcançar o 1, ou não sei, o 1 tentando dar uma escritura para o 0. Exatamente. Tá. É algo que diz respeito muito mais à letra, à escritura do real, do que propriamente ao significante. Tá? Porque quando você grafa o 0, como fez o Frege, por exemplo, você não produz novo sentido. Entende? Você produz um elemento, é uma escritura, o 0 é uma escritura de uma inexistência. É uma escritura do real. É lógico que ele passa a ser 1, né? Porque o 0 passa a ser o primeiro número. Você bota 0, 1, 2, 3, você tem 4 números no quadro. Entende? Então, o 0 é o número 1. Entende? Mas é o 1 do real, porque tem uma coisa que não se conta, né? Se você soma 0 com 0, dá 0. É o único número. 0 mais 1 dá 1. Mas o 0 não é 1, então o 0 mais 0 devia ser 1. Mas não é. Não é? É muito curioso isso. Diga, Lucas. Foi meio rapidinho, assim, né? Que você foi. Tô com um gato arranhando a porta. Desculpa. Sobre essas 3 instâncias, né? Sintoma, angústia e inibição. Mas então elas se equivaleriam ao sintoma? Ou o sintoma seria uma amarração diferente, um outro tipo de suplência, diferente da nominação? Pois é, aí também temos um problema. Tem vários autores que vão considerar todo e qualquer quarto elo como tendo uma função santomática, né? Esse como um santoma. Nem todo mundo aceita isso. Por exemplo, Chessman, vocês lerem, vai trabalhar dessa maneira, de que essa ideia das cadeias de 4 são sempre cadeias santomáticas, tá? E não sintomáticas. Agora, por exemplo, o Ferencz é diferente. O Ferencz, ele já acha que santoma é santoma. Santoma é isso que o Lacan está definindo aqui. Veja que o Lacan define o santoma como uma suplência ao simbólico. Em nenhum momento no seminário aqui, vocês vão ver o Lacan falando coisa diferente. No seminário 23. Tá? O santoma como uma suplência ao simbólico. Agora, quer dizer, eu não estou dizendo que os autores pós-lacanianos estão equivocados, não é isso. Mas é uma leitura que, bom, a gente teria que ver se é uma coisa pertinente ou não, né? Então, são leituras curiosas, interessantes, produtivas, mas que também possibilitam uma série de falhas, né? Uma série de equívocos também, enfim, né? Se você for manter o rigor do texto lacaniano, não dá para você entender isso, né? De que seriam santomas. Eu vejo aqui, por exemplo, a leitura do Ferencz, que é um autor que, infelizmente, não tem em português, só tem em francês ou espanhol, que ele tem um livro sobre esse seminário, chama Leitura do Santôme, Lecture du Santôme, em francês, né? Ele vai dizer isso, de que esse primeiro falso furo, que é do simbólico com o santome, ele vai dizer exatamente de que é aí que começa a estrutura. Entende? A estrutura começa desse primeiro falso furo. O real e o simbólico, como o segundo falso furo, dão consistência ao buraco e ao santome. Mas veja que toda e qualquer escritura
vem dessa lógica, desse enodamento entre essa suplência entre o santoma e o simbólico. Isso demonstra o quê? De que na clínica, para voltar para a clínica, né, e talvez até terminar na clínica, já que estamos quase terminando, vocês não devem se preocupar com nenhum tipo de realidade empírica. A psicanálise não trabalha com evidências. Deixa a evidência para Pasternak. E para a psicologia, que trabalha com evidências, né? É claro que existem evidências estruturais que a gente encontra na clínica. Mas você não pode trabalhar com evidências empíricas sobre o que se trata, um sintoma, por exemplo, não é um sintoma qualquer. Eu dava esse exemplo em sala de aula. O homem dos ratos, quando chega para o Freud reclamando da ideia obsessiva dele, você não adianta você ser bobo e tentar convencer o homem dos ratos da realidade dos fatos. Não adianta você chegar para o homem dos ratos e dizer, ô meu querido, não tem nenhum chinês por perto. Seu pai já morreu há 9 anos. E sua namorada também não está por perto. Então, que papo é esse de que você está com medo de que seu pai... E outra, não tem dívida. Né? Ele não deixou dívida no telégrafo. Quer dizer, não tem nenhuma evidência. Entende? Nenhuma evidência de que poderia sustentar o sintoma do homem dos ratos. Entende? Estão vendo por que a gente começa do 0 e não do 1? Não aconteceu nada com o homem dos ratos. Nunca enfiaram o rato no ânus do homem dos ratos. Entende? Não é dessa ordem. Esse sintoma foi um enodamento, foi um falso furo que ele fez entre o simbólico. Isso aqui não é o falso furo do simbólico, é o do real, né? Mas é um falso furo que ele fez entre o buraco e o santoma. Entende? Não interessa as evidências ou a realidade dos fatos na clínica. Porque a clínica... Só um minuto, Carol, eu vi que você quer falar, mas me dê só um minuto. A gente não está interessado na realidade, mas no real, na escritura. Essa é a questão, né? Nós não estamos interessados na relação entre 1 e o 2, por mais que a gente não jogue fora o 1 e o 2. A gente está interessado na relação entre 1 e o 0. É como é que esse sintoma, essa história, grafa um real qualquer para o homem dos ratos. Porque isso não é realidade. Não tem nada a ver com realidade. Nem realidade empírica, nem realidade traumática, psíquica, como dizia o Freud, não. Entende? Não tem por que você ir atrás de realidade. Mas ele ouviu a história lá na guerra da tortura chinesa e tal, e o traumatizou. Tá lá, tá bom. Mas ele está usando isso. Ele está se servindo da história para grafar um real que ataca o corpo dele. Porque ele é obsessivo e tal, tem a ver com a relação com os excrementos, é provável. Mas é a forma que ele tem de grafar o real que ataca o corpo dele, entende? Então, agora, só para concluir, para passar a palavra aí para a Carol. O sintoma não é empírico, não é evidente, mas é lógico. Ele tem toda uma estrutura lógica, obviamente a lógica do inconsciente, né? A lógica significante e tal, mas tem uma lógica, uma lógica de uma escritura. Tá? Diga, Carol. Eu acho que você já respondeu. Eu ia perguntar sobre aquela frase que o Lacan coloca, né, que o sintoma é o que muita gente tem de mais real. Eu acho que tem a ver com isso que você está falando agora. Ele diz mais, ele diz assim, de que o sintoma é o que o sujeito pôde fazer de melhor por ele. Tá? O sintoma é algo que, de uma certa maneira, implica uma sustentação de uma condição singular do sujeito. Porque o sintoma em Lacan vai mudando, né? Ele vai desde o sintoma
formação do inconsciente do Freud, passa pelo sintoma que eu chamo de sintoma sinal, né? Que é esse, ele vai dizer isso lá no seminário 16, quando ele vai dizer que o Marx inventou o sintoma, que é o sinal de que alguma coisa não anda bem. Tá? Aqui tem uma frase que vocês devem ter visto no seminário, que é aquela frase, tá? Tudo, mas isso não. Né? Essa frase que o Lacan brinca com isso, de que tudo, mas isso não. É uma frase que ele vai mostrar de como o sujeito, de uma certa forma, se singulariza e se subverte a própria noção do todo, do tudo. É um seminário não todo, né? É um seminário que Lacan está em torno da problemática do não todo ainda, desde o seminário 20. Então, quando ele diz tudo, mas isso não, é a maneira que o sujeito tem de se singularizar e de se safar do outro. E é uma fórmula do Santoni. Entende? Então, não tratem os sintomas, porque um sintoma pode ser uma forma de sintoma, né? Não tratem os sintomas como sendo doenças. Eles não são doenças. Eles são resoluções que o sujeito... Eu não estou dizendo que com isso a gente vai fazer uma apologia do sintoma e dizer que o sintoma é bom, e não é isso. Mas o sintoma é uma resolução estrutural do sujeito. Foi o que ele pôde fazer, o que ele inventou para dar nome ao real. Tanto é que no próximo seminário, né, imagino que no próximo semestre a gente possa chegar a ele, que é o Lancy Quisser, né? O Lancy, o Lacan vai propor, como fim da análise, uma identificação ao sintoma, e não ao sintoma. Tá? Porque ele vai dizer, e aí veja bem, aí eu vou dizer para vocês a pergunta, agora eu não sei se foi a Daniela ou foi o Lucas. Eu acho que Lacan termina ultrapassando o sintoma em direção do sintoma. Tá? O sintoma, ele passa a ser uma concepção em Lacan que é, talvez, nesse último momento, a mais importante concepção clínica de Lacan. O sintoma não o sintoma anterior, mas o sintoma modificado. Né? A partir do seminário 24, ele vai dizer isso. Então, ele vai dizer que no fim da análise, o sujeito não se identifica com o analista, como diziam os americanos. Ele se identifica ao sintoma. Porque no sintoma, você vai ter o que há de mais real do sujeito. Ele não fala do sintoma, ele fala do sintoma. É o que o sujeito inventou de mais singular para poder nominar o real. Então, e aí ele vai propor, né, de que a análise deve fazer com que o sujeito, não que ele se livre do sintoma, porque não é possível. Porque a definição de sintoma também passa a ser a forma como o sujeito goza. Né? O sintoma também é definido dessa maneira. Mas nós devemos aprender um savoir-faire com o sintoma, um savoir-y-faire, um saber fazer com o sintoma. Isso, para Lacan, no seminário 24, seria, se você conseguir isso, seria o fim de análise. Né? É um saber fazer com a sua forma de gozo. Oi, Lucas, diga. Isso faz muito sentido, assim, pensando que o sintoma é isso que você falou, né? Eu não tenho as leituras, eu não sei como é que são os pós-lacanianos também falam disso, né? Mas entender esses três, né? Sintoma, angústia e inibição, como quarto elos, né? Entender o sintoma seria o quarto elo paralelo com o campo do simbólico, né? Então, ele está muito próximo do sintoma, mas ele se diferencia, né? Se diferencia. Interessante. Curioso. O curioso é isso, é de que o Lacan ele não encaminha uma discussão
que ele abre nesse seminário 23. Ele não leva adiante a discussão, por exemplo, do quarto elo. No seminário seguinte, no Lancy, ele volta para o nó de 3. Ele vai fazer outra coisa com o nó. Ele vai fazer nós de toros. Você sabe o que é o toro, né? Aquela câmara de ar. E aí ele vai abrir os toros e vai revirar os toros. Vai falar das identificações. Como se uma dimensão, você abre uma dimensão e como se você abrisse uma dimensão dessa e ela englobasse as outras. Né? De uma certa forma, o toro engloba as outras. Por isso que o Aurélio, por exemplo, vai dizer isso, de que o Lacan não levou adiante a discussão do quarto elo e do Santônio. Né? Mas isso não quer dizer que os outros colegas não levem, não possam levar. Né? A gente tirar esse seminário, por exemplo, é um seminário que abre uma série de questões clínicas fundamentais. Né? Eu ia falar hoje de uma questão também importantíssima, que é o desdobramento do simbólico. Foi me perguntado na vez passada. De certa forma, nós falamos disso, né, do S1, do S2, mas na próxima vez a gente retoma essa questão do desdobramento do simbólico, que ela é muito importante para a gente poder entender exatamente essa história do S1 e do S2, né, da distinção entre linguagem e la língua, né? Porque o desdobramento do simbólico é exatamente essa duplicidade, né, do nó de 4. Né? Você vai ter Lacan vai dizer que o simbólico ele se desdobra entre símbolo e sintoma, né? Que é esse falso furo do inconsciente, que é esse falso furo aqui entre o simbólico e o sintoma, né? Esse falso furo aqui, tá? Ele é desdobrado, né? É um furo desdobrado. É bom, mas vamos deixar para a próxima vez, a gente faz essa discussão, tá bem? Tem mais alguma questão? Então, Até tem, mas aí a gente deixa para daqui a 15 dias. tem, né? Mas, É. tá bom então, gente. Até a próxima quinzena, né? A gente se encontra. Até lá. Boa noite. Obrigada. Obrigada, foi ótimo. Obrigada. Tchau. Como é que eu paro isso aqui agora? Eu nunca me lembro. Aqui, tá?